Olá, amigos e amigas. Olha aqui, ó, lembrando esse espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, o escritório Michel Soares e Advogados, que é parceiro aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. São profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação no mercado gaúcho, localizado bem no coração, ali na zona histórica de Porto Alegre, e oferecendo uma ferramenta moderna e ágil para os seus clientes, atendimento também online. Telefone aqui, ó, 99314 1544. Escritório de Advocacia Michel Soares e Associados. Ligue para lá e resolva o seu problema se é na área jurídica. Dr. Carlos Biderman, que prazer em tê-lo aqui. Parabéns, tetracampeão gaúcho. Prazer é meu, Silvio. Prazer sempre vir aqui nesse estúdio conversar contigo. É sempre muito agradável a conversa aqui. Obrigado pelos parabéns. Acho que foi bonito, né? É recíproco, né? É, claro. A festa foi bonita, né? Acho que foi uma vitória importante. E ser campeão gaúcho sempre é bom, né? Muita gente desvaloriza. O próprio Grêmio, no passado, chegou a desvalorizar um pouco o Campeonato Gaúcho, mas eu acho que é um erro, tá? Eu acho que temos que valorizar, sim, o nosso Campeonato Gaúcho, por mais dificuldades que se tem aqui no Sul, com clubes, enfim, lutando com muita dificuldade para participar, mas ganhar sempre é bom. Enfim, um tetracampeonato, fazia muitos anos que o Grêmio não era tetra, da forma como foi, em cima do nosso principal rival, é mais gostoso ainda. Então, muito bom, muita alegria, muita felicidade, comemoração. Eu acho que se projeta, Silvio, um ano excepcional para o Grêmio. Então, acho que está... Não que o time esteja pronto, longe disso, né? Mas eu acho que o Grêmio tem, sim, todas as condições de ter um ano excepcional, quem sabe levantar mais um caneco esse ano. Eu tenho certeza que tu te refere também à vinda do Douglas Costa. Eu queria felicitar, antes de fazer um pouquinho de esporte aqui, né? Porque felicitar dois craques do futebol do Rio Grande do Sul, seja o Douglas Costa no Grêmio e o Tyson no Internacional. Porque os dois saíram daqui, fizeram sucesso mundial e tal, estão super ricos, milionários e tal, e vieram por amor à camiseta. Então, é uma coisa que tem que valorizar, né, o Biderman? Tanto um quanto o outro estão voltando às suas raízes e motivados para devolver aquilo que receberam a partir de Grêmio, no caso do Douglas Costa e do Tyson, por parte do Internacional. É muito bonita essa manifestação do Douglas, não via do Tyson Internacional, mas muito bonita a manifestação. Tyson foi parecida também. É muito bonita a manifestação, então, deles, né? Faço reconhecimento, acho que é justo, vamos dizer assim, nessa etapa, não digo final de carreira, porque 30 anos não é final de carreira, ainda tem muitos anos pela frente, dependendo, claro, das condições físicas de poder atuar, mas, enfim, poder voltar à sua origem, poder voltar à sua base, né, no seu clube de coração. Vai ganhar menos, mas, enfim, poxa, eu acho que é o coroamento de uma carreira de muito sucesso, né? Infelizmente, outros jogadores não tiveram essa mesma sensibilidade para fazer esse fechamento de carreira com essa categoria, com essa sensibilidade, com essa demonstração, porque, afinal, até o Thiago Nunes estava falando isso, acho que antes do primeiro Grenal, eu estive lá assistindo a palestra, não sei se é uma pequena inconfidência, mas lembrando aos jogadores, né, aquele torcedor, aquela primeira vez que cada um de nós foi a um estádio de futebol com o seu pai, com o seu tio, com o seu avô, né, e a alegria que esses jogadores, que os clubes de futebol trazem para nós, torcedores, para a torcida, para os jovens, né, então a importância da participação deles como atletas, como homens, como seres humanos, no seu comportamento, e a alegria que eles dão para esses torcedores, isso é fundamental. Então isso é uma coisa que fica para o resto da vida. E a gente vê aí jogadores já com mais idade, enfim, que demonstraram esse tipo de atitude na sua carreira, são os que têm sucesso para o resto da vida, né? Aqueles que rejeitam o seu passado, rejeitam o seu clube de origem, muitas vezes acabam no ostracismo, né? Como alguns que a gente conhece aí. É verdade. Aliás, o dinheiro não é tudo. Esse reconhecimento, tanto do Douglas Costa como do Tyson, as origens é fundamental, é muito humano. Mas, Biderman, nós estamos aí no meio ainda da pandemia, já está mais ou menos o troço meio que relaxado, as coisas têm que ser muito cuidado, nós sabemos disso. Como é que tu está vendo o comportamento assim, dos governos em relação à pandemia e em relação à economia? Olha, Silvio, é difícil fazer qualquer julgamento. Eu acho que o clima segue muito pesado. Eu acho que o CPI está fazendo um péssimo trabalho para a sociedade brasileira, buscando criminalizar situações de gestão que são muito, muito complexas. Como julgar, 6, 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos depois, a decisão que um sujeito toma dentro de determinadas circunstâncias que são extremamente complexas, com variáveis muito, muito complexas. Então, acho que a CPI está fazendo um péssimo trabalho para o país, né?
levantando e discutindo esse tipo de coisa, tirando o foco daquilo que deve ser o foco dos governos. Eu acho que, enfim, o Brasil faz um trabalho razoável na questão das vacinas, né? Felizmente, o Brasil tinha um sistema de vacinação bastante desenvolvido, já de muitos e muitos anos, 30, 40 anos, isso ajudou muito o processo. Pode-se dizer que atrasou um pouco? Atrasou, mas também acho que a grande parte dos países do mundo, olha a Europa, que está muito mais atrasada que o Brasil, né, em termos de vacinação. Então, não dá para julgar. O Brasil acho que vai fazendo um trabalho bem razoável na questão das vacinas, que é, vamos dizer assim, o elemento mais importante no sentido de resolver essa questão da pandemia. E a consequência é a recuperação da economia com um pouco mais de confiança, né? Se a vacina é suficiente ou não para evitar novos casos, não se sabe, né? Tudo é incerto, né? Quando se fala, eu acho muito engraçado quando se fala em nome da ciência, mas que ciência é essa, né? Verdade, que ciência é essa? Nem garante a eficiência total das vacinas. Que nem os cientistas são unânimes, têm opinião, vamos dizer assim, que concordam com os processos, então que ciência é essa? Então, desculpe, mas falar em nome da ciência é muito fácil, é buscar uma cortina de fumaça para aquilo que é a essência do problema, né? E tirar a sua responsabilidade, né? E tentar tirar a sua responsabilidade. Porque, na verdade, né, Bider, mais do que a ciência, se está tratando a questão de gestão. Tu tem que saber fazer o gerenciamento correto, e isso implica em medidas práticas, e isso implica, assim, gestão de comportamentos, e implica de uma responsabilização do gestor público. E eles estão querendo fugir disso, dizendo, ciência, porque é ciência. Olha, se é ciência, quantos morreram no Brasil aí? Até agora se tratou de ciência. E não impediu as mortes, quase 500 mil pessoas no Brasil. Foi a ciência. Enfim. Então, essa questão da vacina é importante, e o Brasil acho que está fazendo um trabalho bem razoável nesse aspecto, e a economia vem atrás disso, né? A economia se recupera, que bom que isso está acontecendo, há uma leve geração de emprego, muito longe do que poderia haver, mas os efeitos, efetivamente, tudo que aconteceu e pode vir a acontecer, ninguém está livre de uma terceira, de uma quarta onda, enfim, tem se conversado muito sobre isso, ninguém sabe o que pode vir a acontecer, mas os efeitos na economia ainda são muito tênues para se fazer qualquer julgamento em cima até do que pode vir, né? E faço sempre também aqui, tenho feito isso, né, Silvio, uma crítica muito forte à atitude do nosso governo do Estado, que eu acho que, enfim, se escondeu atrás também de uma cortina de fumaça, muito apoiado pela mídia, equivocada, na minha opinião, mas, enfim, fez um mau trabalho na gestão da pandemia como um todo, criando aí vamos dizer assim, essa cortina de fumaça através de recursos vindos do governo federal, não aplicados na saúde, o que gerou também, aumentou barbaramente a crise aqui no Rio Grande do Sul, especialmente com a vinda daqueles doentes de Manaus, que pouco se fala nisso, né? Mas eu acho que, enfim, isso causou um dano irreparável aqui no Rio Grande do Sul em termos de aumento de casos. E a economia, enfim, foi prejudicada por uma ação precipitada e muitas vezes deslocada do governo do Estado do Rio Grande do Sul na sua ânsia de tomar ações em confronto ao governo federal, e ao mesmo tempo ia lá pedir dinheiro, tá certo? Então, pedir recursos para o governo federal. Então, eu peço recurso aqui e peço recursos, enfim, no telefone e publicamente nos holofotes, nos microfones, faço proselitismo contra. Então, eu achei essa política do governo do Estado do Rio Grande do Sul muito, muito, muito ruim, né? E tenho sérias críticas à postura do nosso governador em relação a isso. Na verdade, o alinhamento do governador do Rio Grande do Sul à questão ideológica foi muito flagrante e foi desproporcional e foi prejudicial ao Rio Grande do Sul. Acho que eu concordo muito bem contigo, Biderman, porque, na verdade, nós temos um gestor público que é inexperiente, ousado demais com certas coisas e atrelado muito mais à questão ideológica de combater o governo e não combater o vírus. Então, nós estamos pagando isso no Rio Grande do Sul exatamente por falta de gestão. Tanto é que nas atuais medidas, com aqueles 3S, aviso, alerta e ação, o que o governador fez? Ele agora está transferindo para as prefeituras, tardiamente, podia ter feito isso lá na corresponsabilidade. Se houvesse a corresponsabilização lá no começo da pandemia, que deveria existir, não, o governo tomou a si a questão de gestão total da pandemia e deu no que deu. Agora ele está sentindo pela pressão social e pela responsabilização que poderá vir através da CPI. Se a CPI abrir um pouquinho mais os olhos, ele poderá ser responsabilizado por isso. Então nós estamos pagando hoje pela falta de gestão, pela insensibilidade e pela irresponsabilidade do governador Eduardo Leite.
Eu acho, mais do que eventual CPI, né, Silvio, eu acho que o julgamento da sociedade já aconteceu. Já aconteceu. E quando ele se lançou à presidência da República, as pesquisas estão aí para indicar que os índices dele são pífios, né? Então, foi absolutamente inócuo esse lançamento à presidência da República, precipitado, porque os índices dele, inclusive no Rio Grande do Sul, são muito ruins, né? Então, saúdo aí o reconhecimento da sociedade, a má gestão que o governo do Estado faz em relação a especialmente esse tema da saúde, né? Biderman, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da economia. Alguns institutos, o Focus do Banco Central está estimando aí agora um pouquinho mais de 3%, 3,5% o crescimento da economia esse ano. Alguns institutos paralelos estão chegando a quase 4%. Qual é a tua expectativa? A expectativa é muito boa, né? Eu sempre sou otimista em relação à economia. É difícil. Qualquer número que se jogar na mesa aqui, nós vamos estar errados. Então, eu prefiro não jogar número nenhum, né? Mas, enfim, se tudo acontecer, com a vacina continuar andando como está andando, a economia tem tudo para recuperar. As pessoas estão ávidas por consumo, né? E as pessoas, as famílias, aquelas que, vamos dizer assim, a classe média em si, boa parte dela, que não perdeu renda, muitos perderam, e aí o sofrimento é enorme, aí a recuperação é um pouco mais lenta, mas aqueles que não perderam renda, especialmente funcionários públicos e outros que conseguiram manter os seus empregos, enfim, passaram a mudar os seus hábitos de consumo. Então, isso mudou um pouco no mix de consumo aí dentro da sociedade. Então, acho que essa ânsia também, na questão de moda, por exemplo, tem um cliente que trabalha com moda, né? Então, a expectativa de, especialmente o inverno está ajudando um pouco, esse friozinho que está fazendo, esse friozinho ou friozão que está fazendo nesse maio, agora espero que continue assim. Isso ajuda muito o varejo de moda e, consequentemente, toda a cadeia produtiva. A expectativa do segundo semestre é boa, né? Enfim, os IPOs estão aí, as empresas se lançando a mercado na busca de captação de recursos. Eu acho que existe uma forte oferta de recursos. Preocupação com taxa de juros, evidentemente, que a taxa de juros vai ser consequência direta da inflação, pelo excesso de gasto do governo federal, enfim, por toda a pressão que aconteceu, e de uma certa forma até concordo, né, com a gestão desses recursos e jogar recursos na sociedade para evitar o debacle maior, mas isso tudo vai para a inflação e vai para juros, né? Então é possível aí que a gente tenha uma inflação beirando os 10%, já disse que não ia falar em número, já estou falando, beirando os 10% aí talvez ao ano, no final desse ano, né? Nunca esse ano feche 10, mas beirando 10 ao ano lá no final do ano, então isso preocupa demais. Então as companhias estão, enfim, em busca de recursos, há recursos para financiar o crescimento das companhias, então tem essa movimentação de setores, né? Então, setores muito prejudicados e setores favorecidos e setores que conseguiram, especialmente, administrar muito bem a pandemia. Então, não dá para falar na economia como um todo, mas setorizando o processo, tem gente muito bem e gente, naturalmente, que está sofrendo. A grande questão que se coloca é para o ano que vem, né? Se o ano que vem, se a gente tiver... eleitoral também, né? Pois é, porque eu ia dizer isso, porque a questão do pano de fundo da polarização eleitoral, especialmente com uma perspectiva, não dá para deixar de analisar essa possibilidade da volta aí da esquerda ao poder, isso prejudica demais a economia e a sociedade toda vai sofrer muito enquanto essa perspectiva estiver presente. Se acontecer, é pior ainda, né? Mas a perspectiva já é péssima para a economia e para a sociedade como um todo. Tomara que nós não caiamos nessa coisa que já caímos algumas vezes, né? De trazer de volta aquele que fez tão mal para o país, né? O cara que ficha suja, completamente suja, que já sabe, já inclusive confessou que roubou o país, que não vai roubar mais. Não vai roubar mais porque roubou, quer dizer, então é complicado. Vai roubar menos, né? Vai roubar menos, é complicado. Biderman, muito obrigado pela tua presença aqui, até um próximo encontro. Espero que venha mais vezes, eu sei que tu já está viajando ainda, né? Não estou viajando. Não está viajando, então tá. É melhor se preservar mesmo. Um grande abraço, obrigado, Biderman. Muito obrigado, Silvio, prazer falar contigo, teus telespectadores. Muito bem, ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, uma bela semana de trabalho para todos vocês, já estamos aí no mês de junho, né? O mês 6 de 2021. Uma bela semana, até a semana que vem. Até lá.